Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos continuar a falar um pouquinho, sobre os filmes, que estão rolando aí pelos cinemas da cidade do Rio de Janeiro. E hoje eu vou trazer para vocês uma produção inglesa, chamada Boa Sorte, ele é o Grande, tá? Que é estrelado pela Emma Thompson, e pelo bom Daryl McCormack. Esse filme ele fala de uma professora, aposentada, uma professora de religião de ensino médio aposentada, tá? Que nunca teve, vamos dizer assim, um orgasmo, com o marido, a relação íntima deles sempre foi uma coisa muito monótona, coisa e tal, né? E agora ela enviuvou, e depois de 2 anos dela ter enviuvado, ela decide contratar um garoto de programa, tá? Essa sinopse, a impressão que dá, é que você vai ter uma coisa meio vulgar, que é um filme que vai ficar falando muito sobre sexo, que vai ter cenas de sexo explícito, esse negócio todo, tá? Mas o filme, em boa parte dele, não é nada disso, tá? O filme dele, esse filme ele é realmente muito interessante, por quê? Porque você vai ter aí essa professora, aposentada, já com mais de seus 60 anos ali, e ela tentando, vamos dizer assim, interagir com esse garoto de programa que é bem mais novo do que ela, e a grandeza desse filme está justamente nos diálogos, nas falas deles, que vão permear vários temas além, do que está querendo, do que está se propondo a ter ali, que é uma noite, vamos dizer assim, de prazer, no caso, Você vai passar a conversa ela vai passar pela família, pelos filhos, da professora, no caso, pelo marido, vai passar até pela vida pessoal também no garoto de programa, coisa e tal, e vai ser justamente esse o ponto de tensão do filme, porque a conversa vai, a conversa vem, eles vão se soltando, eles têm 4 encontros, ao longo do filme, e nesses encontros eles vão se soltando cada vez mais. Mas a grande riqueza do filme são realmente esses diálogos, onde os dois ali, o garoto de programa e a professora aposentada, eles vão se conhecendo cada vez mais, e a coisa deixa de ser simplesmente uma coisa profissional, a contratação de um serviço, podemos dizer assim, e eles vão conhecendo cada vez mais um ao outro, Isso num ofício, onde as pessoas, na verdade, elas precisam esconder as identidades, Então vai ser até um detalhe interessante, porque a professora vai começar a stalkear, a vida desse garoto de programa. Ele tem esse nome que é o Léo Grande, mas o nome verdadeiro dele ela não sabe, ela não sabe o que ele faz, coisa e tal. E aí o que acontece? Ela começa a stalkear demais a vida dele, ele se sente invadido nisso, no caso, e ele não quer mais saber de ter encontros com ela, ele vai ficar revoltado com essa situação, que foi uma reação que ela não esperava, e esse vai ser o ponto de tensão do filme. Mas, no final das contas, eles vão ter, vamos dizer assim, um entendimento no encontro final, no caso, E aí a gente tem que realmente tirar o chapéu para esse ator, Daryl McCormack, porque a Emma Thompson você não precisa falar nada, porque a Emma Thompson a gente já sabe que é uma baita de uma atriz, e ela levou o papel muito bem, no caso, Agora, o detalhe é você ter um cara um ator que contracena a altura da Emma Thompson, porque o filme é praticamente os dois ali o tempo todo. É um filme de atores. Se você gosta de ver um filme com uma boa interpretação de atores, tá? Esse filme é um prato cheio. E esse Daryl McCormack, esse ator aí, no caso, ele realmente consegue, fazer uma interpretação à altura, da que a Emma Thompson faz, e rola uma química muito interessante entre os dois, tá? Esses diálogos, que são realmente a parte boa do filme, à medida que eles vão se conhecendo, essa coisa que eles vão cada vez mais saindo daquele encontro profissional, no caso, daquele encontro de um sexo casual, e eles vão conhecendo cada vez mais um ao outro, no caso, O amante vai conhecendo, a família, da professora, os filhos, no caso, à medida que ela vai contando, e a própria professora vai se metendo, vai
tentando fazer com que esse amante se abra, com que esse amante profissional se abra, né? E aí ela consegue identificar que o passado dele com a mãe foi muito turbulento, foi muito ruim, né, no caso, né? E isso deixa ele, vamos dizer assim, isso mexe bastante com a cabeça dele, né? E no final das contas ali, se você tinha aquela mulher de meia idade que está insegura, né, em fazer essa nova aventura, ela sempre teve uma vida certinha, e ela vai tentar fazer essa aventura. Esse amante também, que é muito mais novo, ele também tem as suas inseguranças, entendeu? Então é interessante você ver como esses personagens se aproximam e se distanciam em suas características, né? E essa interação entre os dois é muito interessante. É claro que você vai ter umas cenas um pouco mais tórridas no final, né? A nossa professora, ela finalmente consegue ter um orgasmo, né, vamos dizer assim, né? E é interessante a gente perceber, né, que o filme, apesar de ter, vamos dizer assim, essas cenas um pouco mais picantes, um pouco mais fortes, né, para as mentes mais sensíveis, vamos dizer assim, apesar do filme ter essas cenas mais fortes no final, ele, na sua grande maioria do tempo, é mais baseado nesses diálogos que foram muito bem escritos, tá? E é uma coisa que realmente vale a pena você ver se você gosta de ver ator, né, no seu ofício, o ator atuando. Você não tem cenas de ação, de tiro, porrada e bomba, você não tem nada disso como as pessoas estão acostumadas de ver naqueles filmes de ação que você consome, né, e logo depois você esquece, né. Então esse é um filme de boa atuação dos atores, né. Você tem a professora insegura, você tem o amante ali que tem uma lábia muito boa, é um cara extremamente gentil, né, no caso, né, e as coisas vão, vamos dizer assim, ficando cada vez mais próximas, né, entre esses dois personagens, né, à medida que eles vão se interagindo e eles vão se conhecendo, né? Então realmente é interessante, esse filme é muito interessante nesse ponto de vista, tá certo, gente? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades a gente conversa, né, sobre mais filmes que estão rolando aí pela cidade, tá bom, gente? Um abração, fui e até a próxima.